Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas a mais um mergulho nosso. Hoje a gente tem aqui um material, um comentário bíblico que se aventura em uma das visões mais complexas, eu diria, e ricas de toda a Escritura, a do templo do profeta Ezequiel. Vamos focar especificamente no capítulo 42. A nossa missão aqui é desvendar as camadas dessa visão, sabe? Vamos começar pelos detalhes, pela arquitetura quase forense que o texto descreve. Mas o objetivo final é ir além das plantas e medidas para entender a mensagem espiritual por trás de tudo. É uma jornada do concreto para o simbólico. Ok, vamos analisar isso. Para começar, a visão nos coloca num lugar bem específico, um pátio com 2 prédios com quartos para os sacerdotes. A localização é precisa, ao norte e ao sul de uma tal área separada. E o material já nos dá a escala, 100 côvados de comprimento, isso dá uns 52 metros, né? E com 3 andares. E olha que interessante, tudo isso protegido por um muro. A primeira impressão é de um lugar importante, resguardado. Exatamente. A imagem inicial é de exclusividade, de santidade. Mas o que a análise ressalta, e que é o ponto-chave, é que esses prédios não eram monumentos vazios. Eles tinham funções muito práticas e, ao mesmo tempo, profundamente simbólicas. O texto destaca 3 propósitos centrais. O primeiro é a comunhão. Comunhão no sentido de refeição mesmo, certo? O texto diz que era ali que os sacerdotes comiam as ofertas sagradas. Isso. Mas o comentário nos convida a ver além do ato de comer, sabe? A sugestão é que essa refeição física era tipo um espelho da experiência espiritual de nos alimentarmos de nosso Salvador. Não era apenas nutrição para o corpo. Era um ritual de conexão íntima com Deus, realizado num espaço consagrado para isso. Cada refeição ali era um ato de adoração. É uma camada de significado que transforma completamente a cena. Deixa de ser um refeitório, passa a ser quase um altar. E isso me faz pensar na diferença entre uma refeição apressada no dia a dia e um jantar onde a conversa, a presença, são o prato principal. A intenção muda tudo. E a segunda função, essa parece mais pé no chão. Totalmente. A segunda função era basicamente a logística do sagrado. Era o centro de operações. O comentário explica que os animais para os sacrifícios, após o abate, eram organizados ali. Isso revela um lado fascinante do ritual. A organização meticulosa, sabe? A administração necessária para que a liturgia acontecesse sem falhas. Mostra que o sagrado não é etéreo, desorganizado. Ele demanda ordem, planejamento. Um sistema funcional. É a parte dos bastidores que ninguém vê, mas sem a qual o espetáculo não acontece. Entendi. Comunhão, logística. Mas a terceira função me parece a mais intrigante. A parte de trocar de roupa é um detalhe tão específico. A intenção era criar uma barreira visível. Tipo, o sagrado fica aqui dentro, o mundo comum fica lá fora. É exatamente essa interpretação que o material nos oferece. A terceira função era da separação consciente. Nesses quartos, os sacerdotes tiravam suas vestes de linho, as roupas do serviço sagrado, e vestiam suas roupas do dia a dia. Isso antes de irem para as áreas públicas. Era um ritual de transição. O ato físico de trocar de roupa marcava a passagem de um estado para o outro, reforçando a ideia de que há um tempo e um espaço para o ministério, e um para a vida comum. E a fronteira entre eles devia ser respeitada e honrada. Sabe, isso me lembra um pouco, numa escala muito menor, a sensação de tirar um uniforme no fim do dia, ou um médico que tira o jaleco. É um ritual que ajuda a mente a mudar de canal, a deixar o trabalho no trabalho. É fascinante ver esse mesmo conceito aplicado de forma tão solene, tão espiritual, há milênios. É uma ressonância muito pertinente, sim. E é essa riqueza simbólica que faz o autor do comentário dar o próximo passo. Ele não se contenta em descrever os quartos, ele os usa como um trampolim por uma ideia muito maior. E é aqui que fica realmente interessante. A análise conecta esses quartos físicos, esses espaços de transição, com uma das promessas mais conhecidas de Jesus, lá no Evangelho de João.
quando ele fala que na casa do Pai há muitas moradas e que ele iria preparar um lugar para nós. Essa conexão é o coração da interpretação. O templo de Ezequiel, com toda a sua complexidade, é apresentado como uma figura, quase como uma maquete terrena da nossa prometida casa celestial. A arquitetura se torna uma linguagem para falar do eterno, e o autor do comentário não esconde a emoção que essa ideia provoca. Ele escreve, e eu cito, "Que alegria é para nós, os filhos de Deus, sabermos que Deus nos destinou para morarmos para sempre na glória da sua casa." É uma leitura muito poética. Mas eu me pergunto, será que alguém na época de Ezequiel pensaria nesses termos? Ou essa é uma conexão que só conseguimos fazer olhando para trás, com o Novo Testamento em mãos? Essa é uma excelente questão sobre hermenêutica. A análise sugere que a visão já continha a semente dessa esperança. Pensa bem, para os exilados que ouviam Ezequiel, a promessa de um novo templo físico já era, uma esperança monumental de restauração. O comentário, então, aplica uma lente cristã e vê nessa restauração terrena um prenúncio da restauração final, a celestial. A promessa cresce em escopo. Os quartos dos sacerdotes se tornam um eco de uma promessa de pertencimento eterno para todos os crentes. Essa ideia de pertencimento é poderosa. E me faz pensar, se os espaços internos, os quartos, já carregam tanto significado, o que acontece quando a gente olha para a escala do projeto como um todo? O comentário fala sobre as medições externas, certo? A sensação é de que a câmera se afasta, revelando algo em uma escala completamente diferente. Exatamente. A visão nos leva para fora, pelo portão leste. E o foco muda do detalhe para o panorama geral. E a palavra-chave aqui é escala. O anjo mede a área ao redor do complexo do templo. E o resultado é um quadrado de 500 canas de lado. Certo, canas é uma medida que não usamos hoje. O que isso significa em termos que a gente consegue visualizar? O próprio livro de Ezequiel nos ajuda. Uma cana equivale a 6 côvados longos ou reais. Isso nos dá um total de 3.000 côvados de cada lado. Para facilitar ainda mais, o comentário converte para o sistema métrico, chegando a 1.575 metros por 1.575 metros. Peraí, um pouco. Mais de 1,5 km de cada lado? Isso não é um prédio, é quase uma pequena cidade murada. É uma área gigantesca. É uma área que a mente tem dificuldade de processar. Para se ter uma ideia, isso é quase a extensão da Avenida Paulista inteira. Agora imagina um quadrado perfeito com a Paulista de cada lado. E tudo isso sendo área sagrada de um único complexo religioso. É monumental. E para realmente entendermos o impacto disso, a análise faz uma comparação crucial. Com o segundo templo, imagino? O templo que foi destruído em 70 depois de Cristo, que já era uma das maravilhas do mundo antigo. Exatamente. E é importante lembrar o status do segundo templo, especialmente após a reforma, a ampliação massiva feita por Herodes o Grande. Era um projeto colossal, uma obra-prima de engenharia e luxo que atraía visitantes de todo o Império Romano. Era o orgulho da nação. A área total da sua esplanada era de cerca de 144.000 metros quadrados, o que já era imenso. Ok, 144.000 metros quadrados, tenho esse número em mente. E a área do templo de Ezequiel? Segundo os cálculos apresentados no material, a área descrita por Ezequiel terá 2.480.625 metros quadrados. Quase 2,5 milhões de metros quadrados. Uau! Vamos colocar isso em perspectiva? A comparação direta é chocante. É avassaladora. O ponto central que o texto destaca, e que merece ser enfatizado, é que a área do templo da visão de Ezequiel será 17 vezes maior que a do segundo templo. 17 vezes? Isso é absurdo. Parece até um erro de digitação na profecia. Qual a lógica de construir algo nessa escala? Não é um exagero arquitetônico, uma demonstração de poder quase faraônica? Essa é a pergunta inevitável. E a resposta que a análise propõe é que o tamanho não é para ostentação, é para inclusão. A chave não está na arquitetura em si, mas na teologia que ela serve.
O autor busca a resposta em outros profetas, como Isaías, que profetizou que a casa de Deus no fim dos tempos seria uma casa de oração para todos os povos. Ah, então a grandeza é funcional. Não é para impressionar, é para acolher. A arquitetura é a própria mensagem. O tamanho do espaço corresponde ao tamanho do convite. Precisamente. A escala da arquitetura reflete a escala da missão. Um espaço 17 vezes maior sugere, simbolicamente, um alcance e uma acessibilidade muito maiores. O comentário afirma que ele será o centro mundial para a adoração do verdadeiro Deus. A imensidão física é um símbolo da imensidão da graça de Deus, sabe? Um convite aberto em escala global, para que todas as nações, tribos e línguas venham e encontrem seu lugar. A mensagem é: aqui há espaço para todos vocês. Isso muda tudo. A grandeza deixa de ser opressora e se torna acolhedora. E o comentário encerra essa linha de raciocínio com uma frase que parece amarrar todas as pontas, não é? Sim, ele faz a ponte final que conecta a nossa discussão inteira. Depois de descrever toda essa magnificência terrena, essa arquitetura de tirar o fôlego, o texto conclui com uma reflexão. Se o templo terreno já será tão maravilhoso, quanto mais será o templo celestial. É o arremate perfeito. Ele nos leva de volta ao ponto de partida. Começamos nos pequenos quartos dos sacerdotes, que apontavam para as muitas moradas celestiais, e agora, depois de contemplar essa praça gigantesca, somos novamente direcionados para a realidade celestial que tudo isso apenas prenuncia. Exatamente. A síntese é que tanto micro quanto macro, na visão de Ezequiel, servem ao mesmo propósito. São metáforas construídas em pedra para apontar para uma realidade espiritual maior e para uma promessa futura. Seja na intimidade de uma sala de comunhão ou na vastidão de uma esplanada para as nações, a arquitetura é uma linguagem que tenta descrever o que é, em última análise, indescritível. Então, recapitulando a nossa análise, a gente mergulhou em dois aspectos centrais da visão de Ezequiel. Primeiro, os quartos dos sacerdotes, que tinham essa dupla função fascinante, eram centros logísticos, práticos, mas também espaços simbólicos para a comunhão e para o ritual de separação entre o sagrado e o comum. E depois expandimos o foco para a escala inacreditável de toda a área do templo, 17 vezes maior que o já imponente segundo templo. Não como um símbolo de poder, mas como um sinal profético de um futuro de adoração global e radicalmente inclusiva. Exato. E essa jornada do micro ao macro, do funcional ao simbólico, nos deixa com uma pergunta para reflexão. O material que analisamos é muito focado em medidas, funções, comparações, mas isso levanta uma questão importante para se pensar. De que forma a arquitetura de um espaço sagrado pode de fato moldar a experiência espiritual de uma pessoa, ou de uma comunidade inteira? Se uma expansão física 17 vezes maior foi projetada, que tipo de transformação na mentalidade, na espiritualidade das pessoas era esperada para acompanhar essa nova dimensão? É uma pergunta que vai além dos números, né? E nos convida a pensar sobre a profunda relação entre espaço, fé e identidade. Uma questão excelente para continuarmos pensando. Que Deus abençoe todos os ouvintes.